seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Autoritar, um espaço onde falamos sobre liderança, estratégia e inovação com pessoas que fazem a diferença naquilo que fazem. Hoje conversaremos sobre a importância da tecnologia e como ela pode ser aliada na transformação dos negócios. Eu sou Delânia Santos e tenho o prazer aqui de conduzir esse podcast hoje com meu amigo Roberto Rabelo, que é a pessoa que foi convidada para falar um pouco mais sobre isso, e falar aqui um pouquinho mais sobre o Roberto, né? Ele é resiliente e inovador, já conheço há algum tempo, tem mais de 20 anos de atuação em grandes grupos econômicos, premiado como um dos 30 melhores CIOs do Brasil por 3 anos consecutivos, vice-presidente do Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Ceará e atualmente head de TI da ABS Cash. Roberto, bem-vindo, muito obrigada por estar conosco hoje. Delânia, muito obrigado pelo convite. É uma honra de estar compartilhando esse momento aqui com você, né? Você é uma pessoa muito querida, muito especial, e vou tentar aqui, junto com você, esclarecer alguns pontos aí estratégicos da área de tecnologia. Eu tenho certeza, Roberto, contigo acho que teria que ser pelo menos 3 podcasts. Mas me fala, né, como é que foi o início da tua trajetória, na área de tecnologia da informação? Eu acho que esse é o ponto de partida. Delânia, eu comecei cedo na área de tecnologia. Eu tive a oportunidade de entrar, fazer um curso de tecnologia num projeto social, e aí os 3 melhores alunos automaticamente ganhariam uma oportunidade na Prefeitura de Fortaleza como estágio. E a partir desse curso eu me apaixonei pela profissão, continuo apaixonado até hoje, né? E aí a gente vem trilhando aí caminhos por várias corporações, por segmentos aí diferentes no mercado e trazendo aí experiências e inovações para essas empresas. Bacana. E o que é que te motivou, Roberto, a seguir esse caminho, né, e acreditar no poder da tecnologia? Porque você sabe que quando a gente fala de tecnologia, as mudanças são velozes, né, e acompanhar todo esse movimento, especialmente hoje, é muito difícil. Então, o que é que te motivou a seguir esse caminho, mesmo sendo tão desafiador? Delania, a probabilidade de impacto, conseguir impactar Sim, pessoas, sim. conseguir impactar empresas, né, trazendo inovação, trazendo nova tecnologia. A tecnologia, como você bem colocou, ela é muito dinâmica. Então, a mudança, ela gera um impacto. E eu busquei sempre impactar tudo aquilo que eu faço. Impactar pessoas, impactando pessoas com conexões, impactando empresas com novas tecnologias e novas soluções que possam agregar valor ao negócio. Tu sabes que eu sempre admirei o teu perfil, né, assim, nós já conversamos bastante, eu conheço o Roberto já há muito tempo, já fiz trabalhos lá com o Gigitic, né, enfim, E temos aí uma excelentes trabalhos, por sinal. obrigada. Temos aí uma parceria bem longa, né. E em muitas conversas que tivemos aí nos bastidores, nós conversamos sobre, o quão é importante a tecnologia ocupar um papel estratégico nos negócios, Sim. né. E aí me fala, como é que tu enxerga o papel da TI na estratégia do negócio? Delania, a TI hoje, para qualquer empresa de qualquer tamanho, ela é um pilar estratégico. Uhum, Porém, ela tem que se tornar estratégica. Não sim. adianta ser uma TI ali de suporte. Se ela for uma TI de suporte, ela é apenas mais um custo para o empresário. Tem que ocupar o espaço. Tem que ocupar o espaço. E essa ocupação de espaço se vem ali criando a proximidade com as áreas de negócio, criando a proximidade, entendendo quais os resultados a empresa quer alcançar. Perfeito. Eu falo que nós da tecnologia temos que estar ali cientes dos resultados que a empresa quer buscar, das expectativas. Nós temos que estar alinhado com as metas da área comercial, né, para poder Perfeito. se tornar estratégico, se tornar importante dentro de qualquer empresa, independente do tamanho. Então, eu vejo a TI como um pilar es- totalmente estratégico para qualquer empresa. Então, mas se precisa criar esse ecossistema para Uhum. poder se tornar estratégico.
Legal isso que você está falando, Roberto, porque o que é que nós percebemos? Existe uma distorção do papel da tecnologia dentro de algumas organizações. E é legal você trazer essa questão do tamanho. Independente do tamanho, o negócio é um organismo vivo, então tem a parte estratégica que precisa ser cuidada, Exato. né? E desde cedo que você busca ocupar esse espaço e ocupa com muita facilidade, conhece o seu trabalho. Me fala quais são os principais aprendizados que tu tens na utilização da tecnologia nessa, eh eh eh, nesse modelo, no modelo mais estratégico, uma atuação mais estratégica, alinhado com o que o negócio precisa. Quais são os principais aprendizados? A minha visão é que a TI é um acelerador de negócios. Sim, sim, perfeito. Então, quando ela bem aplicada, Delaney, ela consegue transformar e empoderar não só os negócios, mas também as pessoas. Uhum, Então, o aprendizado que eu tenho nessa jornada que eu venho tendo é justamente o empoderamento, hum, buscar o conhecimento, compartilhar esse conhecimento e trazer para o negócio enxergar uma TI realmente estratégica e não uma TI de custo. Hoje nós temos, hoje não, nós sempre tivemos empresas familiares e uhum. que muitas vezes tratavam a TI como uma área de custo, né? Porque a TI sempre tem que estar tendo investimentos. E aí, nesse cenário da TI estratégica e da TI que agrega valor, a gente vai conseguindo entregar, resultados que mudam esse cenário de TI de custo para uma TI estratégica que apoia o negócio. Então, esse é o aprendizado que, no decorrer da minha carreira, eu venho buscando sempre entender para poder atender. Eu tento entender a dor seja o cliente interno, seja o cliente externo. É muito importante escutar as áreas de negócio, é muito importante escutar o seu cliente, seja ele interno ou externo, Bacana. para poder você conseguir atender e atender às expectativas dele. Porque muitas vezes nós acabamos, TI é inovação, mas muitas vezes uma simples mudança no processo gera uma inovação e um resultado muito maior do que a implementação de uma nova tecnologia, de um novo equipamento, de uma nova solução. Então, esse cenário de entender para poder atender é algo que faz muita diferença na questão da entrega. Agora interessante isso, porque nem sempre esse líder gestor, ele encontra esse espaço pronto dentro da empresa, né. Você já falou deu aí uma dicasinha que tem muito a ver com a minha próxima pergunta. Você falou da questão de ver a tecnologia como um custo, Sim. né. Mas, na tua opinião, né, até com base na sua experiência, porque eu sei que nem sempre você conseguiu atuar de uma maneira estratégica. Então, essa é a dor de muitos líderes. São selecionados, são contratados para uma empresa que às vezes tem um discurso estratégico, mas quando esse líder ele se efetiva, ele não encontra esse espaço. Então, quais são os maiores desafios para esse líder quando ele tenta trazer a tecnologia dessa forma mais estratégica? Acho que todo líder tem que ter seu propósito, Sim. assim como toda empresa tem o seu propósito. E quando eu sempre sou convidado para uma nova oportunidade, eu tento alinhar o meu propósito profissional, o meu propósito pessoal com o propósito da empresa, para poder eu conseguir entregar aquilo para onde eu fui contratado, para o que eu fui contratado. Legal. Então, esse alinhamento de expectativas, não só da empresa, mas minha também como profissional, ele tem que estar bem alinhado para poder eu conseguir entrar, né, infiltrar-se em áreas de negócio, muitas vezes não é tecnologia, enfrentar resistências, né, porque você acaba enfrentando resistência quando você provoca, quando você busca ali tirar as pessoas da zona de conforto, e aí independente da empresa também, é do ser humano, você Sim. em alguns momentos acaba se incomodando. Uhum. Então eu busco, lógico, sempre de uma maneira ética, sempre de uma maneira buscando ser assertivo na maneira de lidar,
porque cada empresa tem a sua cultura, né? Cada pessoa tem a Sim. sua maneira de agir. Então, eu sempre busco ali trazer essa maneira de trabalhar de forma mais ética possível para poder eu conseguir, e aí sempre mostrando resultados, né? Porque você tem que demonstrar o resultado até para adquirir a confiança das áreas de negócio, dos diretores da empresa, do próprio investidor da empresa, para poder conseguir implementar a sua filosofia de trabalho, as suas experiências e as suas ideias. É importante também saber recuar, Roberto, assim, né, porque você falou dessa questão da sabedoria, né. Realmente, tem que ter muita sabedoria, principalmente quando a gente não encontra uma cultura pronta. Uhum. É importante, além de apresentar resultados, saber o momento certo de fazer isso e recuar? É super importante, né? A, a palavra não sai, a Adaptabilidade. adaptabilidade, desculpa, gente. A adaptabilidade é fundamental, né? Muitas vezes a resiliência, porque você vai enfrentar resistência, Perfeito. né? E também uma comunicação assertiva, para a partir daí você conseguir buscar uma visão estratégica. Então, esses 3 pontos, esses 3 pilares, o gestor de TI ele tem que estar sempre ali em mente. Então, porque são culturas diferentes, são momentos diferentes da empresa, são momentos diferentes até do próprio profissional. Então, Uhum. tem muitos projetos que são extremamente estratégicos para as empresas, porém, tira muita gente da zona de conforto, Sim. gera um estresse, porque eh, gera muitas vezes trabalhos paralelos para poder Uhum, implementar aquele uhum, projeto. uhum. Então, isso evidencia muitas vezes que você tem que saber lidar com pessoas. Tecnologia é muito mais do que só propriamente uma solução. São pessoas que estão envolvidas em qualquer processo de tecnologia. Então, você Legal, tem que saber o momento de recuar. Você tem que saber, você tem que entender o momento de recuar. legal, muito legal. Eu te vejo, Roberto, assim, como eu já te falei isso em particular, Uhum. mas eu te vejo como um líder muito, eh, preparado para lidar com equipes diversas, com projetos complexos, né, você já compartilhou comigo vários dos seus desafios. E aí, qual é a estratégia para manter a equipe engajada e focada, né, mesmo em projetos tão complexos? Porque eu acompanhei sua trajetória por termos contato, obviamente, em segmentos diferentes, né, desafios completamente com dimensões e profundidades diferentes, e o que eu percebo é que as suas equipes, elas sempre conseguiram manter ali o engajamento e o foco e tal. Qual é a estratégia? Isso é um desafio enorme, Melanie. Primeiro porque, assim, eu trabalho com equipe multidisciplinares, né? E tem aí um outro diferencial, que é a questão das gerações. Sim, Então, isso para qualquer gestor, para qualquer área, é um desafio muito grande. sim. Então, eu hoje eu trabalho com um time de jovens, né, que tem ali as suas Uhum. particularidades, né, a sua maneira de ser, a sua maneira de lidar com os problemas, com as vitórias, Suas expectativas. suas expectativas, e também tem pessoas mais experientes no meu time. Então, eu busco ter uma comunicação muito assertiva, independente da geração, independente do público que eu Uhum. vou estar liderando. E um outro ponto que eu acho extremamente importante é a questão do reconhecer. Hum, O reconhecer o seu time. super Você importante. não gerar ali as vitórias somente para você como líder. A vitória é do time. E eu coloco muito que a vitória é do time e a derrota é da TI. Quando você entrega um produto ou um serviço que não atendeu às expectativas ou gerou algum problema, Uhum. a pessoa não vai dizer que foi especialista A, B ou C, não, foi a TI que causou algum problema. Ao mesmo tempo que
se alguém entregou um produto que gerou uma expectativa extremamente positiva e entregou essa expectativa, foi a TI. Então, assim, o reconhecimento, Legal. lógico, nós temos que ter um reconhecimento ali para cada profissional, Uhum, uhum. para poder ele se sentir parte. E aí, ele se sentindo parte, ele se sentindo reconhecido, o engajamento vem naturalmente. Então, Legal. e com isso a gente consegue trazer resultados, mas é um processo que não é simples. Eu procuro também sempre estar, eu sou muito observador, então procuro sempre estar ali próximo ao meu time, entender, às vezes a pessoa chega com a cara mais trancada, mais Uhum, fechada ali, e às vezes chega muito alegre, então assim, uhum. eu procuro entender o dia daquela pessoa. Né? A gente tem que se entender também, ver se você está num bom dia como É líder, verdade, porque nós verdade. também temos os nossos momentos, Uhum. então, mas eu busco sempre estar próximo do meu time, seja Legal, no momento de vitória, seja em algum momento de dor, para poder apoiar da melhor maneira possível. Então, bacana. com isso, o engajamento vem naturalmente. É porque às vezes a pessoa força, né, Roberto? Eu vejo muitos gestores que pensam em ações isoladas para engajar, para motivar, mas eu acredito que é um processo contínuo, que envolve isso que você falou, a presença do líder, a comunicação, essa empatia de acolher na hora que o cara não está muito legal, né? Então tem todo esse aspecto. Reconhecer quando você errou. Então, Exatamente. pedir, eu falo muito, eu estou como líder do time, mas eu não sou o dono da razão. Escutar o seu time é muito importante, porque agrega muito valor. Então, você acaba mudando, às vezes, a sua visão com uma troca de experiência que você tem no time. Então, Uhum. você, como líder, muitas vezes tem uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito maior naquele determinado assunto que pode te apoiar. Então, você nunca deve ser, como líder, o dono da razão. Lógico, você tem que se impor em muitos momentos, Sim. mas o dono da razão jamais. Você tem que compartilhar ali e pedir ajuda aos seus liderados. Olha, tu levantou uma bola muito bacana para a gente conversar. Você está falando, né, que o líder tem que ser tudo isso, mas isso exige que ele tenha algumas características, né, Roberto? Sim, Porque assim, ó, quando a gente olha para a tecnologia, falando da pandemia, a pandemia trouxe aí uma outra perspectiva para o profissional que trabalha nessa área, né? Então, alguns profissionais ficaram a peso de ouro. Não se olhava muito nem para a parte muito comportamental, era questão da solução, era um momento que a gente estava se reinventando, o digital que já existia, mas muito mais presente ali, quase de uma maneira obrigatória para a gente e tal. E aí a pandemia passou, e agora a gente começa a ver alguns gaps no perfil desses gestores, né? Você sabe que eu também trabalho com desenvolvimento de alguns gestores na área de tecnologia, e tem algumas características essenciais que eu acho que são necessárias serem desenvolvidas para além do técnico. Aí eu quero ouvir sua opinião. Quais são as características que você entende que são essenciais para um gestor de TI? Para atuar nessa perspectiva que a gente está conversando, é a TI contribuindo de maneira estratégica para o negócio. Delane, eu tenho uma formação técnica, Uhum, né? Eh, e aí isso contribui muito, porque eu consigo, conversar com o meu time, uhum, com nível alto da parte técnica, uhum. mas eu preciso traduzir isso para as áreas de negócio. Então eu não posso ir com uma fala ali muito técnica, senão muitas vezes até a área de negócio não compra a ideia, não entendeu, ou então compra porque de Uhum. qualquer jeito. Então, assim, a primeira característica do líder é ter uma visão estratégica do negócio. Ele não pode entender apenas de tecnologia, Legal. ele precisa ter uma visão do negócio como um todo, Uhum. né? De como funciona ali a recepção da empresa, até o desenvolvimento de um produto, os processos em si da empresa. E com isso, ele tem que entender de pessoas. Ele tem que conectar pontos, tecnologia, pessoas. Ele tem que fazer esse elo. Ele tem que conseguir fazer esse elo entre tecnologia e pessoas Legal. para poder
ele criar um ecossistema que possa desenvolver o trabalho dele. Porque se ele pensar só tecnicamente, vai ser muito difícil ele conseguir convencer as pessoas. E, como eu falei, muitas vezes não é só tecnologia. Muitas vezes é uma pequena mudança de um processo. E é simples. E aí, a área de negócio, por estar muito no operacional, não consegue identificar essa dificuldade, ou como identificar a dificuldade, até identifica, mas como resolver Sim, essa sim. dificuldade. Então, isso eu vejo como um principal, assim, visão que esse gestor de TI tem que ter, Ele precisa desapegar de algumas coisas, né, Roberto? de muitas. Me diz uma principal, na tua opinião. Que pessoas não são importantes. Hum, Pessoas são muito importantes. Pessoas fazem a tecnologia. E, legal. e aí, com a vinda da inteligência artificial, algumas pessoas ficaram resistentes à tecnologia com a preocupação de, eu vou perder meu emprego. Uhum. Que elas não irão perder o emprego. Elas precisam sempre estar atualizadas. E aí você me perguntou um ponto importante, né? Uhum. Eu vou citar dois aqui, Tá, tá, ok, eu Dani? deixo, eu deixo. Um outro ponto importante para esse gestor de TI é conhecimento contínuo. Ele tem que buscar esse conhecimento contínuo, Perfeito, Roberto. porque a tecnologia é dinâmica. Hoje eu estou com uma solução aqui que amanhã ela já pode estar ultrapassada, né? Então, eu estive no Web Summit e uma das principais palestras, isso há 2 anos atrás, uma das principais palestras do evento era um americano que construía em 17 minutos com inteligência artificial um jogo. 17 minutos. 17 minutos. Esse era o tema da palestra. Então, assim, e o auditório lotado, e, Pessoas em pânico. e ele não conseguia em 17, ele conseguiu em 16 minutos. Nossa, Roberto. Então, assim, mas é algo que veio para ajudar, veio para apoiar. Eu utilizo, meu time utiliza, várias áreas da empresa utilizam inteligência artificial. Uhum. Agora, você tem que utilizar com sabedoria, com respeito, porque você está disponibilizando algumas informações que podem ser sensíveis, que podem ser estratégicas para o seu negócio. Então, você tem que ter esse conhecimento contínuo, né, para poder usufruir de tudo que a tecnologia pode prover. Perfeito. E quais são as tendências? O que é que tu achas, né, a médio e longo prazo? Tipo, que tendências ou tecnologias você acha que moldarão aí o futuro da TI dos próximos anos? Delania, praticamente todos os eventos que eu estou indo, se fala muito em inteligência artificial. Sim. Semana passada eu estava em um congresso em São Francisco, né, que é Uhum. o maior congresso em cibersegurança do mundo, que é a Sim. RSA. Então, todos os stands, todas as palestras se falavam em inteligência artificial. Então, isso não é futuro, isso já é presente. Sim. E, então, inteligência artificial é algo que é presente, que está sendo implementado, que vai apoiar muito, que vai automatizar muito processos, né, que vai trazer ali agilidade em muitos E processos, que será potencializada, né, Roberto? Eu acho que sempre os próximos potencializar. anos. Uhum. E aí, um outro ponto muito importante, uma outra tecnologia é a análise de dados. É o petróleo das empresas. E muitas empresas têm uma riqueza enorme e não conseguem extrair essa riqueza. Então, assim, os dados, eles são extremamente importantes para você analisar o comportamento da tua base, analisar o comportamento dos teus clientes, analisar o comportamento do teu produto, né? Então, análise de dados e inteligência artificial é algo que, assim, é hoje e que precisa ser trabalhado com todas as empresas. Roberto, você falando e eu lembrando, né? Você sabe que eu atuo com mentoria individual. Eu estava atendendo um gestor
que ele trabalha no ramo supermercadista. E ele falando: "Delânia, eu estou vendo aqui os meus indicadores e tem questões que eu não estou conseguindo enxergar. Eu tenho esses números aqui na frente, né, tô analisando aqui, vendo que tem queda aqui nessa venda, mas eu não estou conseguindo chegar à causa raiz. E você me falando de análise de dados, né, que você relacionou obviamente à tecnologia, mas quando a gente traz uma discussão mais ampla Sim. dos gestores em qualquer segmento, análise de dados, interpretá-los com profundidade, fazendo as conexões certas para tomada de decisão, eu acho que cada vez mais se faz necessário, E com agilidade. com agilidade, Você né. precisa ter agilidade na sua tomada de decisão, porque teu concorrente está ali, ó, do lado, Exatamente, buscando ali exatamente. te passar ou se manter na frente. Então, assim, a agilidade na tomada de decisão é fundamental para a continuidade do negócio. E a assertividade. As empresas, com análise de dados, elas saem do achismo, né, Sim, do feeling ali, só da experiência dos profissionais que sim, estão lá. sim. E aí você materializa o que está acontecendo com números, com dados, com informações reais e exatas. E isso aí te traz uma segurança na tomada de decisão. Isso exige disciplina e você querer passar pelo processo de aprendizado para isso, né. E, Porque e tem outro ponto muito importante, que é a qualificação desses dados. Não adianta eu ter essa informação ali disponível se ela não tem uma qualidade para mim tomar uma decisão assertiva. perfeito. Então, o input dessa informação também é muito importante para que o output dela, que pode ser uma tomada de decisão muito importante para o negócio, seja assertivo. Roberto. E aí, como é que a gente prepara essas empresas, Roberto? Como é que as empresas podem se preparar para esse cenário? Porque você estava falando e eu lembrando dos meus clientes, tá? Das dores que meus clientes têm. E você fala o registro correto desse dado. Eu estou falando aqui bem no meu português e estou falando no termo técnico, tá? O Tá? input, output, eu aqui. Bem, a inclusão desses dados, A tecnologia não né? deixa, tem alguns termos técnicos que a Não, gente mas aí tranquilo. acaba falando. E aí, aquela coisa, né, você até conscientizar as pessoas de que isso se faz necessário, aí o gestor de tecnologia tem que ter uma comunicação que convença, tem que ter um relacionamento muito forte, para que também esses dados sejam críveis, na verdade, né. E como as empresas podem se preparar para todos esses desafios, Roberto? Delânia, isso é um aculturamento. Hum, Isso tem que ser um aprendizado contínuo, um trabalho cultural muito grande e contínuo para poder essas tecnologias serem implementadas. E aí a gente consegue trazer isso com investimento também, que gera inovação, sim, sim. e em cima disso, olhar atento às necessidades do mercado. Eu tenho que implementar inovações que agreguem valor ao negócio. Eu vou implementar inovação por implementar, que não gera um retorno ali econômico, que não gera um retorno na experiência do meu cliente, para mim não é inovação. A inovação ela tem que ser efetiva, tem que trazer resultado para a empresa. Uhum. Então, tem muitas entregas aí que são chamadas de inovação, mas que muitas vezes não entregam um retorno financeiro para os negócios. Então, a cultura contínua, um trabalho de, ali, de conversar com as áreas de negócio, de mostrar o que aquela inovação, o que aquela nova Uhum. tecnologia vai agregar de valor ao negócio. Então, tudo isso tem que ser contínuo para poder eles conseguirem enxergar de forma efetiva, materializar de forma efetiva o retorno que aquela inovação, que aquela cultura de inovação vai trazer. E a inovação, Delânia, ela não deve partir da TI. Muitas vezes a inovação deve partir das áreas de negócio. Hum.
revisando ali os seus processos, revisando a sua operação, e aí trazendo soluções, buscando soluções, né? Não é uma obrigatoriedade da inovação vir da TI. Eu já tive várias situações que a área de negócio chegou para mim e disse: vamos avaliar uma solução junto comigo, porque vai agregar valor ao negócio. E é uma inovação fantástica. Mas, Roberto, isso não é simples. Você estava falando sobre a questão de partir da área de negócio, mas não é toda área de negócio que tem esse entendimento. Muitas vezes se espera só da área de TI, pelo menos é a minha percepção, tá? Aí tu me corrige, Tá. eu deixo você me corrigir. Mas qual é a sensação que eu tenho nas empresas? A, a área de tecnologia, ela é muito cobrada, tipo, para trazer essa inovação, e muitas vezes essa área de negócio não se sente como uma demandante dessa inovação. Isso acontece mesmo ou é só uma percepção minha? Não é só uma percepção sua, por isso vem a questão da cultura Sim. e também, Delânia, tem gestores que não aceitam que as áreas de negócio tragam essas inovações. Então, por isso que tem que criar essa cultura de inovação. O gestor ele tem que deixar o ego dele ali de lado e trazer, apoiar a área de negócio. No final, o resultado tem que ser único. O resultado tem que ser o resultado da empresa, a experiência que a gente vai entregar para os acionistas, né? A experiência, o resultado financeiro e a experiência que a gente vai entregar aos clientes. Então, assim, tem gestores da área de tecnologia que são resistentes a aceitar esse tipo de solicitação. Poxa, eu analisei soluções do mercado, queria que tu Legal. analisasse aqui. E aí é importante também essa comunicação assertiva, Uhum. por quê? Porque muitas vezes as áreas de negócio passa ali a TI, vai direto ao presidente para aprovar um projeto. É importante ter esse alinhamento entre as áreas de negócio para ter uma assertividade na escolha do produto. Na verdade, o gestor de TI, ele precisa ser amigo das áreas de negócio no sentido de, o que eu gosto muito quando você fala, ele precisa entender, estar aberto a isso, a de repente ser demandado sobre algo que ele não viu também. Muitas vezes ele nem conhece. Pois é, porque a área de negócio tem suas complexidades, suas especificidades que às vezes foge do conhecimento do gestor de tecnologia. Mas aí tem o lance do ego, da humildade, né, de desapegar do jeito de fazer as coisas, né, de querer realmente sair da zona de conforto para aprender de repente pesquisar uma solução que ele não domina, Sim. mas que é necessária, né? Tu já passou por alguma situação assim em que ou um gestor falou contigo que estava passando sobre isso, ou você mesmo passou? Como é que foi? Eu já passei por situações, Elaine, que assim, como eu falei, a área de negócio foi direto ao patrocinador para Pronto. aprovar o projeto. Aham. Só que para implantar e para sustentar aquela tecnologia, ele vai precisar da tecnologia, né? E eu já tive situações que quase aprovado, muitas vezes até assinado o contrato, Uhum. eu fui avaliar, fiz a crítica, não por ego, mas por entender que não Sim. seria a melhor solução, Uhum, uhum. e o projeto fica cancelado. Hum. Mas também tive várias situações que a área de negócio chegou por um conselho, chegou para a área de tecnologia, poxa, trouxe essa tecnologia aqui, eu acredito que vai agregar valor, eu acredito que vai gerar um resultado aqui, uma automação que vai diminuir esse trabalho manual, repetitivo que acontece muito nas Uhum, empresas, uhum. que eu disse, vamos juntos, vamos implementar, vamos buscar aprovação, vamos trabalhar para ser aprovado, depois vamos trabalhar para implementar. Então, tudo vem porque eu estou sendo repetitivo na comunicação assertiva, Delane, Não, você porque, está sendo assertivo. porque Comunicação é é tudo. algo extremamente relevante Sim. para qualquer relacionamento, independente de ser profissional ou pessoal. Então, essa comunicação ela tem que ser muito assertiva para não gerar ruídos e aí gerar problemas lá na frente. Roberto, eu entendo perfeitamente e tu sabes que eu concordo 100% com o que você está dizendo, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Comunicação, vamos lá. Desde a comunicação de um projeto numa reunião estratégica, que muitas vezes o gestor tem um projeto super relevante, mas não consegue vender a ideia, tipo,
né, e de repente pode colocar em risco uma solução que seria muito boa para a empresa. Essa questão do relacionamento com as áreas de negócio envolve comunicação. Então, assim, eu super compreendo e eu acho até que essa habilidade é um dos grandes desafios para o gestor de tecnologia, entendeu, Sim. Roberto? Demais, Eu demais. acho. Por quê? Porque teve um momento em que era coisa muito técnica pelo técnico e isso foi fomentado. E agora a gente tem que mudar É, essa a ficha, virar essa gente, chave. eu falo muito com o meu time quando eu vou em busca de uma aprovação de um projeto, de um investimento, que assim, o não nós já temos. Vamos buscar o sim. E como Uhum. é que a gente busca esse sim? De forma estruturada, provando ali o que é que de retorno aquele investimento vai trazer. Sim, Então, quando eu vou aprovar algum projeto, eu sempre busco, de forma estruturada, trazer por uma linguagem que o patrocinador vai entender. Porque se eu falar argumentos somente técnicos, ele vai pensar, esse cara está querendo me enrolar, está uhum, querendo me aprovar aqui de qualquer jeito, eu não vou entender esses termos técnicos, e ele está querendo me enrolar, implementar de qualquer maneira. Então, busco traduzir para uma linguagem que o patrocinador, que não seja o patrocinador da área de tecnologia, sim, consiga entender e aprovar de maneira assertiva aquele projeto. perfeito. E aí, Roberto, o que eu penso sobre isso, assim, o gestor de tecnologia tendo que virar várias chaves, ou seja, a, a velocidade com que ele precisa se atualizar aumentou consideravelmente. As novas competências que ele precisa desenvolver também consideravelmente. Sim. São competências comportamentais, comunicação, flexibilidade, adaptabilidade. E aí, eu sei que você é vice-presidente do GGTIC. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa instituição e sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Inclusive, tem um evento aí que é anual, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo para apoiar, ser uma rede de apoio, para que esse gestor de tecnologia ele consiga atuar de uma maneira estratégica, elevar o nível dessa atuação no mercado e contribuir para que as empresas evoluam por meio dessa tecnologia. Me fala um pouquinho disso, dessa. Bom, o Sayomit, ele nasceu com o propósito justamente de promover o ecossistema de TI aqui do estado do Ceará, Uhum, né? E dentro desse propósito, nós temos eventos mensais, onde fornecedores apresentam produtos ou serviços na área de tecnologia. sim, Temos o nosso evento anual, que é o SIO Meeting, que esse ano teve a sua 11ª edição. Então, a diretoria somos em 7, que somos voluntários nesse projeto. Eu já tive a oportunidade de estar em algumas cadeiras dessa diretoria, estive como diretor financeiro, diretor de comunicação, estive como presidente, atualmente estou como vice-presidente do grupo. E o CIO Meet é um momento onde é um dia inteiro de imersão na área de tecnologia, onde nós temos palestras, sempre com palestrantes renomados, não só do país, às vezes, muitas vezes até de fora do país. Nós trouxemos vários palestrantes de fora do país que falam tecnologia, falam gestão, falam inovação, falam comportamento que os gestores devem ter no seu dia a dia. uhum, E temos interação ali com novas tecnologias, né? Network que você realiza ali num dia todo de imersão, né? E é um momento também de confraternização desse grupo, né? Nós hoje somos quase 130 associados uhum, de empresas de diferentes segmentos, do público e do privado. legal. Então, há uma troca ali de experiência, uma troca ali de informações Uhum, que promove esse ecossistema de tecnologia aqui do estado do Ceará. E também nós buscamos sempre um aprimoramento desses profissionais, com cursos. Então, nós fizemos já 2 cursos em Portugal, em Lisboa, em Coimbra, fizemos um curso em Orlando, que foi a experiência no atendimento Disney, promovemos cursos
na Unifoc, você ministrou belíssimamente uma disciplina. Então, assim, a gente sempre está buscando provocar esses gestores que são associados a sempre estarem se atualizando para poder exercer da melhor forma possível a sua profissão dentro das suas empresas, das suas A corporações. a adesão, ela é o que você gostaria que fosse? Sim, Delaney, Coisa boa, nós temos uma adesão nesses eventos mensais, em torno aí de 80% desse público. bacana. No CIO Meet é quase 100%, né? Nos treinamentos também nós temos uma adesão bem grande. Então, assim, a gente procura engajá-los para que eles se façam parte. Não é só a diretoria que faz o GGTIC. São os 130 associados que estão lá. Então, o patrocinador do CIO Meet, ele quer conversar com todos esses associados. Ele quer entender qual é a dor, aquilo que nós falamos, entender qual é a dor para poder atender da melhor forma possível. Uhum. Então, a ideia o propósito do GGTIC é justamente esse, é promover o ecossistema de tecnologia do estado de Ceará. E eu acredito que nós estamos conseguindo Eu também acredito, Roberto. provocar esse ecossistema e adquirir um respeito em todo o país, né? Eu acredito também, esse projeto da Unifor, eu acho que já tem alguns anos aí, né, Roberto? Que eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina, mas desde esse momento eu já sinto essa energia, né? E eu acredito muito do poder das conexões, quando elas são conexões de qualidade, né? Que é esse networking de qualidade, porque é muito difícil você estar no meio de aliás, atuando nesse segmento que é tão dinâmico, onde você tem que se atualizar, não sei o que, blá, blá, e não tem uma rede de apoio. Nesse sentido, o GGT que oferece cursos de altíssimo nível, essas conversas de um executivo com o outro, de você com eles, é riquíssima. E se a pessoa souber aproveitar bem essa oportunidade, alivia demais o peso de você buscar por conta própria qual é a direção, o que é que a tendência do mercado está dizendo e para onde você tem que ir, Exato, né? Por exato. que eu perguntei se a adesão era alta? Hum. Porque nem sempre, quando tudo isso é dado dessa forma, as pessoas valorizam. Mas eu acho que essas dores que a gente está conversando aqui já estão sendo sentidas por esses gestores. Tu ouve muito dessas dores de outros gestores no GGTIC? Demais, nós trocamos muita experiência, né? Legal. Nós discutimos dores, nós buscamos soluções, perguntamos internamente no grupo, quem já utilizou a solução A ou B para poder ver, trocar essa experiência. Muitas vezes eu estou buscando uma solução para a minha empresa, poxa, gostei dessa solução. Será que alguém já teve experiência com essa solução? Porque a gente troca muito essa ideia, a gente tem muito esse network e essa troca com esses gestores, com esses executivos, é muito positivo. Então, a gente busca sempre estar com esse network em dia. Nós procuramos engajá-los para participar, porque cada um tem a sua importância, Sim. né? De maneiras distintas. Então, a gente procura engajar e a gente vem conseguindo engajá-los para poder participar, não só dos eventos, como o Sail Meet, como os eventos mensais, mas também dos treinamentos Bacana. E me fala hoje, você está na BS Cash. do Nubescast. Me fala hoje da tua atuação como head de TI. Quais são os principais desafios aí? A BS Cash, ela é uma fintech, uma instituição de pagamento, onde o Uhum. principal produto dela é a intermediação da folha de pagamento das empresas. Hum, Então, as empresas contratam a BS Cash e os salários dos colaboradores dessas empresas são pagos através do aplicativo BS Cash. Então, olha, nós temos o Internet Bank, onde as empresas têm acesso a esse Internet Bank, onde sobem pagamentos de remuneração, rescisão, né, gratificações, abrem a conta de todos esses colaboradores 100% digital. Então, o colaborador não precisa ir a uma instituição financeira para poder abrir a sua conta, a própria empresa já abre a conta e aí depois o colaborador recebe um informativo para poder ele continuar, complementar o cadastro no aplicativo, né, para poder ter acesso não só às funcionalidades, mas também produtos e sim. serviços que nós oferecemos. Então, Pix, TED, transferência, Nossa, tudo isso
pode ser realizado e a aquisição também de produtos e serviços pode ser adquirido por esses colaboradores através da nossa plataforma, através do nosso aplicativo. E aí essa plataforma é própria. Então é um grande diferencial da BS Cash, essa plataforma ser própria, porque eu consigo personificar alguma coisa para determinado cliente. Então nós já tivemos casos que o cliente fechou porque eu consegui fazer uma personificação específica para o negócio dele. Então, algo que agregue valor para o segmento, Olha só. e aí ele fechou e a partir desse contrato assinado nós conseguimos, do mesmo segmento, outros clientes, por conta dessa personificação. E aí nós temos essa questão da plataforma ser própria, então Eu já ia te perguntar, é um tá? desafio enorme, porque eu tenho sempre que não só dar sustentação, manter aquela plataforma, mas sempre estar trazendo inovação. Então, ter uma parceria muito próxima com a área de produtos, com a área de relacionamento ali, para poder entender ali o que é que meu cliente está querendo, ver o que é que o nosso cliente está buscando na plataforma. Hoje, o aplicativo tem uma avaliação muito boa, né, nas lojas, tanto na Apple quanto na Google. Então, a nota do nosso aplicativo é 4,7, né, de 5 no total. Então, é uma Uhum. nota muito, Excelente, bem muito boa, expressiva. bem expressiva. E em relação aos nossos principais concorrentes, o nosso cliente é muito exigente, porque o volume de avaliação que esses clientes realizam para o nosso aplicativo é muito maior do que os dos nossos concorrentes. E aí e mesmo assim nós conseguimos manter um nível de nota bem alto. Então, é um desafio. Eu trabalho com equipe própria, eu tenho desenvolvedores internos trabalhando 24/7, né? Eu preciso Nossa. ter uma segurança muito grande desse ambiente, porque eu trabalho num segmento extremamente sensível, Uhum. né? Extremamente regulado pelo Banco Central, pelos os parceiros que eu sou conectado. Então, é uma regulamentação muito forte e eu estou trabalhando ali com o lado financeiro das pessoas. Então, o quinto dia útil, se eu não me engano, foi ontem. Se eu passar um minuto com a minha plataforma fora, a central de atendimento bomba. Por quê? O cara está querendo fazer um pagamento, está querendo fazer uma transferência de Pix e não vai conseguir. Então, eu tenho que me colocar no lugar do meu cliente e dizer assim, "Poxa, eu não posso passar um segundo, imagine um minuto, porque vai influenciar na vida de uma pessoa. E hoje nós temos em torno de 180 mil vidas na nossa base, Roberto, você está vivendo perigosamente. perigosamente. Mas aí vamos lá. Qual é o principal desafio, né, para o Roberto, como gestor de TI, head de TI, que atua estrategicamente, que já tem isso no seu DNA, com esse segmento? Porque os desafios mudam, né, Roberto? Nesse Muitos. segmento em específico, qual é o teu maior desafio? Acompanhar toda a necessidade de regulamentações Hum, que são solicitadas pelo Banco Central, por outras instituições parceiras nossas. Então, assim, o Pix é uma solução fantástica. Vi essa semana passada, em Portugal, estão recebendo com Pix sim. brasileiro, né? Então, assim, é uma solução que está tomando o mundo. E só que é uma solução que está sempre em transformação. Quase toda semana, não vou dizer todo dia, mas quase toda semana o Banco Central manda uma documentação para implementar, para corrigir, para ajustar, e algumas são obrigatórias. Algumas não, muitas delas são obrigatórias. Então, assim, é um desafio se manter sempre atualizado, não Sim. só com as obrigatoriedades, e também inovar com novos produtos, com novas soluções. Então, há 20 dias atrás, nós lançamos uma nova versão do aplicativo que teve um reflexo muito positivo, porque algumas jornadas Uhum. direcionavam o meu cliente direto para a central de atendimento. Isso gera ali, o cliente espera, não, hoje eu dou autonomia, ele já faz aí, e o produto é digital. Então, eu preciso entregar agilidade para esses clientes. Apesar de alguns não serem um público tão digital, mas eles querem agilidade, eles sabem mexer no celular. Então, a gente
buscou nessa conversão trazer essa autonomia e essa agilidade para esses clientes. E pelo que eu estou vendo, viu, Roberto? Você está gostando disso. Gosto. Eu tô muito Porque motivado. pronto, que você está falando, o olho está brilhando. Mas assim, vamos lá. O que é que te move hoje, Roberto, mesmo depois de mais de 20 anos de carreira? Elânia, nós nos conhecemos há algum tempo já, né? E assim, acho que é perceptível que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sim, senhor. É. Eu gosto muito do que eu faço. E assim, ver um projeto saindo do papel, ver uma solução se tornando realidade, Uhum. trazer um impacto para uma pessoa, trazer um impacto para uma instituição, que isso é o que me move, né? Então, assim, eu sou muito movido a querer inovar, querer impactar, querer trazer novas soluções. Então, isso me motiva até hoje e eu acredito que vai continuar me motivando, porque eu sou muito inquieto. As pessoas fazem assim, é tão reservado. Eu me considero tímido, né? Mas eu trabalhei essa timidez. Você até me ajudou em alguns momentos, né? Mas eu sou muito inquieto, eu não gosto de fazer a mesma coisa, de estar ali acomodado. Eu Uhum. gosto sempre de buscar ali provocar. Não só me provocar, Sim. mas provocar meu time também. Então, eu sempre busco ali estar motivado nesse sentido e motivando quem está próximo a mim. E se eu chamasse a tua equipe aqui, Melhor não, viu? numa reunião secreta e dissesse assim, gente, olha, Roberto me deu autorização, eu quero saber de vocês uma curiosidade do Roberto como gestor, como líder gestor. Me fale uma curiosidade que envolva algum ritual que ele faz com o time, ou que envolva alguma característica dele como líder gestor. O que é que eles me diriam, hein, Roberto? Um cara amigo, É? cara que Olha. busca estar próximo. Acho que essa é a. Eu procuro ter, Delânia, uma gestão humanizada. Eu sou totalmente voltado a resultado, mas de forma humanizada. Uhum. A construção da minha carreira foi muito voltado a resultado. Eu construí o pilar da minha carreira foi voltada buscando resultados, otimizando resultados, trazendo resultados, né? Mas sempre respeitando o limite das pessoas. Então, eu procuro ter uma gestão bem humanizada. E Não sei um, se eles vão responder isso, não, mas eu vou. eu vou visitar, Tá vou lá na certo. BS Cash, vou me fechar lá numa sala de reunião, né? Será muito E bem-vindo. pronto, eu vou perguntar. Mais um conselho, Roberto, para quem está iniciando na área de tecnologia. Evelânia, não tenha medo de errar. Ah, Erre, errar faz parte. Errar faz parte, mas busque aprender. Não só com os acertos, mas aprender também com os erros. uhum, Porque você vai em algum momento errar. E isso são lições aprendidas, né? Então, assim, a tecnologia muda muito rápido. E em alguns momentos você não vai conseguir alcançar todo esse dinamismo. E você vai errar. sim, Então, o sucesso está na capacidade de se reinventar. E você vai se reinventar acertando, muitas vezes, uhum, e errando. Agora, o errar, você tem que buscar errar de forma responsável, sim, né? Quando você está inovando, errar faz parte do processo, sim. né? Só que você tem que errar de forma responsável, né? Com as suas limitações, limitando o erro, buscando limitar esse erro, mitigar o erro. Mas busque sempre aprender, seja com recurso próprio, seja com seu time, seja com seu par, seja com seu líder, mas sempre busque aprender. Sempre alguém tem alguma coisa para lhe ensinar. Aí entra novamente aquilo que você falou, deixar o ego de lado, né? Sim, Porque senão
Eu vou querer defender o erro, né. E Eu vou você nunca vai saber de tudo. Você sempre vai ter alguém que pode te perfeitamente. apoiar, que pode te ajudar, né. Então, o aprender tem que ser contínuo. Isso é uma regra que eu tenho para mim, então eu sempre busco estar buscando esse conhecimento e me aprimorando. Roberto, eu pensei aqui em algo. Hum, Feedback, né, Roberto? É difícil receber um feedback, sim, mas é importante para o nosso crescimento, né. E quando você fala que o gestor ele precisa deixar o ego de lado, às vezes ele precisa deixar de ser resistente para acolher o que a área de negócio está trazendo, mesmo que aquele acolhimento seja da ideia, não necessariamente que ela seja implementada. Você já recebeu um feedback que de uma certa forma influenciou na tua atuação hoje? vários. Mas me diz o mais marcante, assim, foi um feedback positivo ou negativo? Não é nem Então, negativo, eu deixa eu corrigir, corretivo, né. eu entendo, como positivo. Tá, Foi para que eu pudesse melhorar. sim, E, assim, já tinha algum tempo de carreira, né, então, assim, deixei o ego de lado e entendi e busquei melhorar em cima do feedback que foi dado. É muito difícil, não é fácil, não é simples, né, você absorver ali, você escutar, muitas vezes o que você não quer escutar, mas eu busquei, naquele momento fiquei chateado, não vou uhum, mentir, fiquei chateado, mas depois refletindo, aí vem a questão da resiliência, vem a sim, sim, questão da maturidade, uhum, né, que uhum, também o profissional vai adquirindo no decorrer do tempo. E aí busquei corrigir algo que eu entendi que se fazia necessário. Nem tudo era legal, necessário. legal, Quando você recebe um feedback, você tem que saber extrair, porque nem tudo, muitas vezes, é o que é, é o né, que é. Então, bacana. você tem que saber também, extrair o feedback. E o Roberto, né, porque você está atuando na área de tecnologia, uma área extremamente dinâmica e desafiadora, onde além de competências técnicas, você também tem que investir em habilidades, em competências comportamentais. O que é que o Roberto entende que precisa melhorar no seu conhecimento técnico e no seu desenvolvimento das competências? O que é que você busca para o ano de 2025 para investir nisso? Delania, eu digo para qualquer profissional, sempre buscar conhecimento. E hoje eu estou buscando muito conhecimento no segmento que eu estou trabalhando, que é o Perfeito, segmento financeiro, perfeito. e que é um segmento muito desafiador, muito dinâmico, e nós somos uma empresa que eu trabalho com tecnologia na veia, né. Então é um dos pilares da empresa, tecnologia, marketing, tá, então é um dos pilares da empresa. Então eu busco nesse segmento que eu estou hoje, de diversas formas, de diversas maneiras, me aprimorar. E eu sempre procuro a leitura também para melhorar o lado pessoal, né? Para melhorar o lado da liderança, para melhorar o lado do ser humano Roberto. Então, Bacana. eu busco para 2025 esse cenário. E quando o Roberto se depara com a dificuldade, com o desafio, onde é que ele busca energia? Onde é que ele se ancora, né? Porque todos nós temos algum ponto, né? Eu já ouvi aqui no podcast anterior que tem essa questão do autoconhecimento, mas a pessoa pega a moto e vai dar uma espairecida, quando volta do passeio de moto já está zerado. O que é que o Roberto, onde é que o Roberto busca energia em momentos difíceis? Eu busco energia em alguns pontos, não é no único ponto. Eu gosto de velejar, pratico Olha, kitesurf, hum, né, há uns 3 anos eu pratico kitesurf. Eu gosto de praticar off-road, pega o carro, vai ali na beira da praia, lógico, com responsabilidade, e eu busco muito a família.
Olha, bacana. É um pilar, né? A minha esposa, meus pais e meus irmãos, sim, nós somos muito unidos e na dificuldade, na alegria também, a gente procura sempre se apoiar. Então, a família, eu tenho essas válvulas de escape, de esporte, mas a família é o meu pilar de apoio. Eu posso dizer então que isso pode também ser uma base para que você se mantenha inovador, apesar da dinâmica da tua área e dos desafios que tu enfrentas, né? Como é que tu se mantém dessa forma, tipo, com essa mentalidade voltada para a inovação, para a ressignificação, apesar de todos esses desafios? Delânia, já te falei uma vez que eu me cobro muito, Sim, às vezes até excessivamente, mais do que as pessoas me cobram, né? E assim, por que que eu me cobro? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou uhum. muito curioso. Então, para manter isso, o que eu posso dizer é: mantenha-se, Roberto, curioso, mantenha-se apaixonado naquilo que faz e busque o equilíbrio. Sim, sim, Porque perfeito. não adianta eu ser ali, ter a paixão que não ter um equilíbrio. Que em algum momento essa paixão ela vai te sobrecarregar, ela vai passar por cima de ti e você vai perder o equilíbrio. E aí vem estresse, vem doenças, vem problemas no próprio trabalho, vem problemas em casa, porque o ser humano antes dizia muito, né? Eu não sei, você concorda com isso, mas antes se falava muito, eu sou uma pessoa em casa, sou uma pessoa no trabalho. Não, eu sou uma pessoa. Eu sou o Roberto. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Seja no momento de estresse, no trabalho, que eu posso, em algum momento, levar para casa, ou vice-versa. No momento de estresse de casa, eu levar para o trabalho, que não consegui corresponder, não consegui potencializar. Então, algo que eu busco e trago também para mim é esse equilíbrio. Nem sempre eu consigo, Entendi. mas eu estou buscando isso também. Todos nós, Alberto. Agora vamos para um bate-bola, né? Porque você sabe que a conversa aqui rende, e aí depois vai ter parte 2, Tá né? certo. Mas vamos lá. Eu faço sempre esse bate-bola, Roberto, porque eu acho que são algumas curiosidades que eu até já explorei em algumas perguntas aqui, mas, por exemplo, um livro. Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Uau, Um livro que eu li há é muito um livro tempo, muito bom. um livro que eu li há muito tempo, e assim, o ponto que me chamou a atenção é que assim, a continuidade do treinamento te faz um profissional melhor, né? Então, o treinamento contínuo, a perspicácia ali em não desistir, né, te faz ali um profissional diferenciado. Nem sempre aquele profissional, aquele aluno que foi nota 10 o tempo todo na escola, ele vai ser um bom profissional, né? Porque ele tem um problema ali, uma dificuldade, né? Um problema, uma dificuldade de comunicação, né? Tem alguma dispersão e ele não vai ser um bom profissional. Sim, Ele pode ter sido até um excelente aluno, mas um profissional. Então, assim, o, a continuidade do processo, no sentido de continuar treinando, continuar persistindo em fazer o melhor, mesmo que as pessoas achem que está bom aquela performance, é, foi algo que me chamou muita atenção e que eu tomei como uma lição. muito bacana. É um valor inegociável. Integridade, que eu não negocio. Uau, Independente, do que eu possa receber em troca. Mas integridade não negocio, e isso tem honra principalmente aos meus pais. entendi. Que bonito, Roberto.
porque eu acho que, como filhos, a gente precisa mesmo honrar esse legado, sabe? Muito bacana. Um líder que te inspirou? Pode ser dois também? Pode. Pode ser dois, então vamos lá. Na minha vida pessoal, minha irmã, ela é uma liderança, assim, que eu aprendo diariamente. Ela é uma líder de projetos sociais. Ela foi durante muito tempo uma líder corporativa. Hoje tem um projeto que trabalha com jovens, Olha, que encaminha jovens ao mercado de trabalho, né? E, e aí ela me inspira muito com toda a dedicação que ela tem a esses jovens, à família bacana. e às pessoas que estão ao seu redor, né? Então, é uma pessoa que me inspira muito por conta de toda essa dedicação dela em prol das outras pessoas. Como é o nome da sua irmã? Mônica Rabelo. Mônica, você está recebendo feedback ao vivo, né? Depois ligue para o seu irmão. Qual é o outro líder, E Roberto? o líder profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes, né? Como eu estive em grandes corporações, Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes. Mas tem uma liderança que me chamou a atenção, que ela é diferente de qualquer outra que eu já tive, de outros presidentes de corporações, de outros líderes de corporações, que é do Dr. Beto, Dr. Beto Studas. Ele é um líder que inspira por, aos seus 79 anos completados esse mês, está diariamente na empresa, se envolve em todos os negócios da empresa, tem uma mente que pensa muito à frente dos demais, né? isso é maravilhoso. E uma capacidade e uma empatia e uma atenção com as pessoas que estão próximas a ele. Então, ele é muito voltado a resultado, como qualquer líder. Claro. Que ele precisa do resultado, não é nem que ele quer, que ele precisa do resultado. Uhum. Mas ele tem uma liderança com empatia enorme, né? Então, essa liderança do Dr. Beto, que eu compartilho diariamente hoje, Uhum. foi algo que eu não tive essa percepção em outros líderes, né? Então, essa maneira de ser, o cuidado com as pessoas que estão ao redor dele, isso é uma inspiração muito grande para mim. Bem, eu não vou fazer a mesma brincadeira da sua irmã. Mas, Roberto, isso que você falou é tão interessante, porque, só abrindo aqui o parênteses ao nosso bate-bola, algumas pessoas elas desassociam a liderança inspiradora aos resultados. E, na verdade, quando a gente fala de liderança que inspira, você não fala de alguém que não faz. É muito difícil você perguntar assim: me diga um líder que te inspira, ou uma pessoa que te inspirou. Você não vai falar numa pessoa que nunca fez nada, que, sabe, nunca gerou um incômodo em você, ou nunca teve uma atitude que fizesse a diferença. Líderes que inspiram fazem, e isso envolve resultados, né? Então, uma coisa leva a outra. É Exato. impressionante porque às vezes as pessoas distorcem muito, para eu ter resultados, eu não consigo ser humanizado, não consigo ser inspirador se eu focar só no resultado. Não, o resultado vem disso, né? Então, eu achei muito interessante você citá-lo e trazendo esse conceito para gente, né? E, Roberto, o que caracteriza para você uma pessoa com autoridade? Autoridade é uma palavra forte, né? Muito. E tem múltiplos sentidos. Sim, por isso que o podcast, ó, é autoritar. Por que que eu trouxe esse nome, né? Porque, Roberto, eu acho que o mundo carece de mais testemunhos, e quando eu falo testemunho, é a atitude mesmo, né? É o fruto que aquela atitude traz. O discurso ele é muito simples, né? Então, eu estou realmente convidando pessoas aqui para esse podcast que eu tenho uma admiração, né? Assim, eu admiro muito você,
as Obrigado. pessoas que estão passando por aqui, porque são pessoas que fazem, que para mim têm autoridade, né. Porque não é só aquele discurso bonito, aquela coisa, sabe, para parecer ser. Então eu acredito muito que nós temos essa carência um pouco no mundo em que a aparência ela é tão importante, o parecer estar bem, o estar nos lugares mais bonitos, é tão importante hoje. Mas aí estou perguntando isso para todos os convidados aqui, né, porque impressionantemente, respostas semelhantes, sabe, do que seria essa pessoa com autoridade. Aí eu quero que o Roberto lembre de pessoas que passaram na sua vida, de pessoas que marcaram você, e quais dessas pessoas, mereceriam que você dissesse: "Fulano tem autoridade no que ela faz, fulano". A autoridade passa pela competência técnica, Sim, pelo conhecimento sim. que você vai adquirir, você absorve, né? Mas a autoridade também vem do desprendimento Hum, do ser o super-homem, ser a super-mulher, né? Porque vem do desprendimento do ego. Isso é ser autoritário. Isso é reconhecer tudo que você pode entregar, mas também saber reconhecer o que as pessoas podem te entregar. Saber reconhecer quando você pode aprender mais. Então, autoridade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários líderes, grandes líderes, que tinham conhecimento técnico, que entregavam muito resultado, em sua grande maioria, ou quase em sua totalidade. O resultado vem em paralelo ali, à autoridade, ao conhecimento técnico. Então, assim, autoridade é um nicho ali de palavras que vem do conhecimento, que vem, do desprendimento e que vai para a entrega. que bacana. Roberto, eu vejo você assim. E eu quero agradecer demais o papo, a conversa. Eu acho que isso agregou demais para as pessoas que assistiram essa nossa conversa. Obrigado. E acredito sim que muitos gestores precisarão dessa mensagem que você acabou de dizer, que não é uma mensagem fácil, porque o sucesso, a construção da autoridade passa-se por um processo, Um processo. né? É um processo árduo, é um processo que às vezes a gente fica meio assim, vou beber aqui da fonte, colar na família que eu não estou muito legal. Passa pelo processo de conhecimento que você trouxe muito bem, passa pelo processo de entender que nem sempre você tem a razão. São tantas coisas, mas assim, eu amei conversar contigo. Muito obrigada, meu amigo, por ter vindo, viu? Você é uma pessoa muito especial para mim. Eu admiro muito sua trajetória. Eu espero que os nossos queridos, né, que estão assistindo, tenham gostado dessa conversa e vamos depois para o Roberto parte 2. Belânia, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar ao seu lado. É um momento muito rico de conhecimento, né? Espero também ter passado um pouco da minha experiência a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, para que eu consiga ter passado um pouquinho da minha experiência para esse público. E muito obrigado pelo convite e vou estar sempre à sua disposição quando precisar. Idem.